Hoje vamos falar sobre as origens do batismo. O próprio Cristo se batizou. Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. Os apóstolos batizavam crianças na igreja primitiva? É verdade que os cristãos eram batizados totalmente nus? Isso e muito mais nós vamos ver aqui hoje em As Origens do Batismo. Mas a pessoa de sucesso, ela age apesar do medo. Teologia Sistemática de Norman Geisler. Ele está contigo e quer te abençoar. A paz de Cristo a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as origens do batismo. Eu não vou passar nada de teor doutrinário, dogmático ou normativo com relação ao que está correto ou errado na prática do batismo atualmente. Apenas um panorama histórico. Em diversas religiões no mundo todo existem semelhanças em algumas de suas cerimônias. E uma dessas cerimônias são os banhos de purificação. Desde o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Índia e em diversas outras culturas, esses banhos de purificação tinham o objetivo de limpar a impureza moral e até mesmo de fortalecer a energia vital do corpo. É interessante notar que esse simbolismo das águas, nessas diversas civilizações e religiões, está muitas vezes associado a curas e até mesmo a prática de exorcismo. E esses banhos de purificação nós já encontramos na Torá ou na lei de Moisés, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés nos livros de Levíticos e Números. Levíticos, no capítulo 14, trata da questão do leproso após ser curado, deveria se banhar. E aquele que tem de se purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas de seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E no capítulo 15 ainda de Levíticos fala sobre o banho para se purificar da impureza sexual. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher, com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Em Números, no capítulo 19, versículo 19, fala sobre os banhos para se purificar após ter tocado num cadáver, após ter tido um contato com o cadáver. Números, capítulo 19, versículo 19, parte B. E ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Na tradição judaica, se desenvolveu a tradição de lavar alguns utensílios para a purificação e de lavar as mãos até os cotovelos, o que é praticado até hoje pelos judeus mais tradicionais. Inclusive os fariseus abordaram o Senhor Jesus e perguntaram ao Senhor Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de ingerir seus alimentos. Aí o Senhor Jesus, para quebrar esse tradicionalismo, esse ritual de se lavar as mãos para se purificar de impureza moral, ele disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Mas isso é assunto para outro vídeo. E não vamos entrar nessa questão do texto que eu acabei de citar, que o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra na boca, porque ele trouxe um significado com essa palavra que não convém aqui nesse vídeo. Fica para o próximo vídeo aí. Algo interessante sobre esses banhos de purificação no judaísmo é que eles não têm a função de higiene, mas de purificação religiosa, para que eles possam se tornar puros diante de Deus novamente. Inclusive, no caso da imersão, até nos dias de hoje no judaísmo é praticado isso. Se a pessoa entrar em contato com um cadáver, por exemplo, ou com fluidos sexuais,
um banho de chuveiro não basta. É preciso que ela faça uma imersão no mikveh, que é uma espécie de tanque que é utilizado apenas para esse propósito, para imersão em águas naturais, que sejam águas de um rio ou da chuva, para que assim então a pessoa fique purificada da sua impureza moral. Isso é necessário na religião judaica. Esses banhos de purificação são praticados também quando a pessoa se converte ao judaísmo. No caso do homem, após ser circuncidado, ele deve ser mergulhado, imerso no mikveh, para poder se purificar e completar a sua conversão ao judaísmo. E no caso da mulher, como ela não passa pela circuncisão, é apenas imersa no mikveh para poder se converter ao judaísmo também. Agora, após esse pequeno panorama histórico sobre as origens do batismo, desses banhos de purificação, vamos falar sobre o batismo cristão. Aquele que se iniciou ali com João Batista, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia mesmo diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Agora vamos tratar do batismo cristão. Tanto João Batista quanto o Senhor Jesus e os primeiros cristãos eram judeus. E o batismo que João Batista realizava era muito semelhante aos mergulhos de purificação praticados nas diversas correntes do judaísmo da época. Sendo assim, o batismo de João Batista se encaixava perfeitamente no cenário cultural, político e religioso do judaísmo do primeiro século, apenas com uma diferença na mensagem do batismo de João Batista. Tá gostando do vídeo? Então deixe o seu like para o YouTube poder compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo. Dê o like para ajudar o canal a crescer e não deixe de se inscrever. Nós trazemos aqui novidades toda semana para você. A mensagem do batismo de João Batista era a de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. As pessoas deveriam se batizar demonstrando arrependimento dos seus pecados para prosseguir suas vidas seguindo as leis mosaicas, as leis de Moisés, as leis de Deus. Porque o reino de Deus já havia chegado, a iminência do reino de Deus. Então, com João Batista, começou o desenvolvimento do batismo praticado pelos cristãos, ainda estando Jesus de Nazaré vivo, e continuou sendo praticado mesmo após a morte e ressurreição de Cristo. Agora, um elemento interessante é que em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a expressão de que eles batizavam sempre em nome de Jesus, ao passo que no evangelho escrito por Mateus, especificamente no capítulo 28, no versículo 19, diz palavras do próprio Cristo: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo que vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em Atos nós não vemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apenas em nome de Jesus. Será que eles esqueceram as orientações do Senhor? A resposta mais óbvia para isso é que o livro de Mateus foi escrito num panorama teológico e o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito num panorama histórico pelo Dr. Lucas. O evangelista Lucas observou que o batismo pelos cristãos da era primitiva, eu me refiro ao primeiro século da era cristã, era realizado no nome do Senhor Jesus apenas. E Mateus, na sua comunidade, observava o batismo sendo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o modelo trinitário. Num panorama histórico, parece que o modelo trinitário é que prevaleceu na era apostólica. É o que nos confirma um documento antigo do início do segundo século, chamado Didaquê. Vamos ver o que diz o Didaquê no seu capítulo 7. Quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza quanto o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar o batizando um jejum de 1 ou 2 dias.
Provavelmente o batismo realizado por João Batista e pelos primeiros cristãos da era primitiva, me refiro ao primeiro século da era cristã, o batismo era realizado por imersão. Mas de acordo com Didaquê, que data do segundo século da era cristã, poderia ser com água quente, inclusive e especialmente nas regiões da Europa, que em determinadas épocas do ano os rios congelavam, todos os rios e os lagos congelavam. Então poderia ser realizado com água quente ou então simplesmente derramando água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa que estava sendo batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derramava-se água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa, água quente, porque na época do ano, muito provavelmente, os rios estariam congelados. Com o passar dos anos, a cerimônia ou ritual do batismo foi sendo cada vez mais simplificado por algumas comunidades. O batismo de crianças não era realizado na era apostólica, o primeiro século da era cristã. Isso foi incluído depois pela Igreja Católica, a partir do século 3, 4. Agora, as vestes. Hoje em dia nós temos vestes específicas, as igrejas usam roupões, colocam roupões nas pessoas para se batizar. Tem roupas específicas, tem outras denominações, outras agremiações religiosas que nem usam roupão, batiza com a roupa que a pessoa quiser batizar, desde que seja decente, calça comprida, de blusa, de saião. Mas naquele tempo, o batismo era realizado com as pessoas totalmente nuas. É isso mesmo, é o que nós vemos em um documento muito antigo, escrito por Hipólito de Roma, que foi escrito ali pelo século 3 depois de Cristo. Vamos ler o que diz esse documento. Na hora em que o galo canta, eles devem primeiro rezar sobre a água. Quando eles vierem à água, a água será pura e corrente, isto é, a água de uma fonte ou uma corrente de água. Tirem todas as suas vestes, os filhos serão batizados primeiro. Todas as crianças que podem responder por si mesmas, deixe-as responder. Se houver alguma criança que não possa responder por si mesma, deixe que seus pais respondam por eles ou por alguém da família. Depois disso, os homens serão batizados, finalmente as mulheres, depois de soltarem o cabelo, retirando as joias. Ninguém deve levar consigo nenhum objeto estranho para dentro da água. Quando o ancião se apoderar de cada um dos que receberem o batismo, ele ordenará a cada um deles que renuncie, dizendo: Eu renuncio a você, Satanás, todo o seu serviço e todas as suas obras. Depois de dizer isso, ele ungirá a cada um com o óleo do exorcismo, dizendo: Todo espírito maligno se aparte de você. Então, depois destas coisas, o bispo passa cada uma delas nua para o ancião que está na água. Eles ficarão na água nus. Um diácono, do mesmo modo, descerá com eles na água. Os cristãos eram batizados nus porque isso era encarado e entendido como um renascimento. A pessoa estava renascendo, assim como nasceu nua, deveria se batizar também nua, demonstrando assim e exemplificando um renascimento agora para Cristo. Esse foi um panorama histórico sobre as origens do batismo. Posteriormente, mais à frente, eu vou gravar um vídeo falando sobre batismo, mas embasado nas questões teológicas, doutrinárias e dogmáticas, especialmente da linha pentecostal, porque eu sou pentecostal. Se eu já tiver gravado esse vídeo, ele está aqui em cima. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você poder assistir esse vídeo sobre o batismo com um olhar teológico e doutrinário. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.